pode olhar para onde quiser, ou para mim ou para a câmera, né? Uhum. Às vezes a mensagem é para lá e às vezes pode ser para cá. Tá bom. Eu acho que é mais confortável para cá, não é? Isso, eu vou olhar principalmente para você. O Thiago quis me entrevistar, manifestou o desejo de me entrevistar. Eu achei legal a proposta, mas eu sinto que a entrevista vai ter mão dupla, né? Porque eu também vou querer saber quem é esse cara aqui. Que ele tem um passado não é muito convencional, não é muito comum, né? Então eu vou começar dizendo que eu sou o Chico Abelha, para quem não me conhece. Nasci do Francisco, de uma família bem convencional, e que me transformei num youtuber hoje, que eu me sinto uma abelha, indo de flor em flor, e quando eu falo flor, eu digo são as pessoas mais importantes, mais maravilhosas que eu encontro e que quero que o mundo conheça, né? Então eu vou fazendo essa troca de pólen, e a troca de pólen assim, é pegar daqui e jogar para o mundo, né? E talvez ser uma sementinha que se transforma em frutos maravilhosos. E eu vou pedir para o Thiago se apresentar. A entrevista era dele, mas eu já roubei a cena. Desculpa aí, Thiago. Não, olha, eu acho fantástico isso, porque primeiro porque rir faz muito bem. É bom, é terapêutico. Eu brinco que eu importei da Índia a terapia do riso. Ah, é? E aí do Osho, não? E aí eu ouvi falar que existia a terapia do riso. Isso é importante. E daí eu comecei a praticar, que é o mais importante. E aí eu pratico às vezes com as pessoas. Pode crer. E é uma coisa muito boa. Então a gente já começou rindo, que é fantástico. Já tá bom. Você falou em rir, eu me lembrei que assim, eu li as seleções daquelas do Reader's Digest. Não sei se você lembra, era uma revistinha pequenininha. Você lembra disso, não? Não. Mas ali tinha uma sessão que era assim sempre, rir é o melhor remédio. Então era uma sessão de piada, né? E aquilo ficou pra mim, assim, né? E, bom, você está confirmando isso. Isso. Eu também sempre falo para as pessoas que cada um deveria ter uma piada na ponta da língua. E é lógico que dentro do meu critério, que eu acho importante, que não tenha nenhum tipo de preconceito, sem jogar ninguém para baixo. Isso é importante, né? Mas aí ter para uma piada, assim, né? Bom, mas também a pessoa pode ser uma piada. A pessoa ser a piada. Ser a piada e ser engraçado e criar situações engraçadas que a pessoa tá normal ou se fingindo de maluco, isso é muito bom. Ok. Mas você não vai se apresentar? Eu gostaria que você se apresentasse. É livre, viu? Primeiro que o meu nome, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, porque tem algumas opções. Né? Então, o nome que minha mãe me deu, meus pais me deram, é inspirado em Santiago de Compostela. Mas daí ela me deu o nome de Tiago Ângelo, que é o meu nome de nascimento. Né? E agora eu estava falando dos nomes, então tem pessoas que, numa fase que eu comecei a pesquisar bastante sobre o ser das águas, a água como um ser vivo, e me aprofundar nessa pesquisa, chegou um momento que várias pessoas passaram a ter interesse desse tema. Eu criei grupos de estudo sobre o ser das águas, criei viagens de vivência e experimentação sobre águas sagradas, né? E nessa época eu me apresentava por Tiaguas. É o Tiago que cuida das águas, né? Talvez por isso que esteja chovendo hoje. Isso, então que gostoso que é, né? O dia de hoje que está aqui chovendo e... Nessa Florianópolis cercada de águas também, porque é uma ilha. Isso. E com rios que descem das montanhas. Exatamente, aqui essa característica de Florianópolis, de ter o mar em volta, que é um mar bem bonito e cheio de vida e natural, bem bonito. Ele faz sempre ter um pouco de brisa aqui na região, é uma região mais fresca, mais limpa o ar, por essa umidade do ar. E ao mesmo tempo fantástico que logo aqui no continente, que dá para ver daqui inclusive, você tem essa Serra Catarinense, onde tem o Cambirela, Chico, que é fantástico. É raro você ter uma montanha de 1000 metros de altura... Tão perto do mar. Tão perto do mar, raríssimo. Mas é lindo na paisagem. Já me falaram que às vezes ele fica branquinho. É verdade? Isso, teve aquele agosto... É lenda ou Não, em agosto de 2012,
aconteceu de que caiu uma neve na Serra Catarinense e de Florianópolis, do sul da ilha, no Ribeirão da Ilha, do centro também, dava para ver os picos nevados. Gente, que isso, né? No Brasil. Sim. Na praia. Então, o Tiaguas, ele... Mas tem outras opções? De nome tem Pancho Guerreiro da Luz. Mas isso é um nome místico que eu recebi, de Pancho Villa, que eu transformei em Pancho Guerreiro da Luz, que é mais de um movimento de um mestre andino que eu recebi, que me deu esse nome, né? Ô Tiago, agora eu fiquei curioso, por que você quis me entrevistar, né? Porque o primeiro passo foi seu, né? Eu gostei da ideia, mas depois eu achei que podia ser nós dois. O que te interessou? Depois eu vou contar o que interessou nele. Sim. Então, no começo da minha vida profissional, eu era um representante comercial, vendia móveis para escritório na região do Triângulo Mineiro e Goiás, por lá circulava e tudo. Mas daí aos 28 anos eu tive uma crise, que a gente chama crise dos talentos, e aí uma oportunidade que eu queria aprender mais sobre o ser humano, entender mais, aí fui fazer formação de biografia humana, counseling, então como um biógrafo, é muito especial poder entrevistar uma pessoa, conhecer mais da sua autobiografia e ajudar essa pessoa a conhecer o livro mais importante ou o filme mais lindo que tem para assistir aí, que eu sempre digo que é o mais atual que tem. Sabe qual é? O da própria vida. Eu desconfiava que você ia falar isso. Porque ele é único, gente. Não acontece às vezes, Chico, que a gente assiste um filme, né? E às vezes a gente se identifica, né? Que normalmente num filme tem o personagem principal ou um grupo e a convivência desse grupo, né? E a gente aprende, tem filmes que às vezes a gente assiste várias vezes o mesmo e resgata alguma coisa dali. Só que se a gente aprende de um filme ou de um livro, da história dos outros, imagina se a gente conhecer muito bem a sua própria história de vida. Ela é a que mais tem a ver com a vida da gente, é a que mais, se a gente conhecer muito, vai fazer diferença, porque a gente vai poder também poder transformar. É uma que a gente tem liberdade. Desculpa, o vendedor deixou de ser vendedor quando ele começou a se aprofundar em si mesmo? Ótima pergunta, Chico, porque na época o vender os móveis para escritório nessa região era a minha sustentabilidade financeira, né? Também gostava de fazer, tinha orgulho daquilo, só que daí o que aconteceu? Como é que foi a substituição de um pelo outro? Formado na biografia humana... Que depois você vai explicar o que é isso, né? Isso, eu vou explicar. E se eu tiver esquecido, você me lembra. Não, vou lembrar. Imagina uma coisa, aí eu estava fazendo a formação e é sempre feito por módulos, a gente passava uma semana inteira no módulo e depois 2 meses de intervalo com lições de casa para voltar para o próximo módulo. E nesses 2 meses eu voltava para o meu trabalho anterior. Só que daí, Chico, eu chegava para os meus clientes e começava a me interessar tanto sobre a vida dele, da família dele e dos valores, do que ele gostava, qual era a vocação dele, que eu perdi a objetividade de vender o que eu precisava vender, entendeu? Eu falei, opa, eu acho que agora está na hora de mudar de profissão. Entendeu? O máximo seria se aqueles clientes de venda dos móveis passassem a ser seus clientes, pacientes ou clientes, né, do seu novo meio de vida, abordagem terapêutica. Acabava que ao mesmo tempo aproximava das pessoas. Porque o cliente ele se aproximava de você se interessando pela vida dele, né? É isso. Mas aí eu cometi um erro e eu falei, opa, um erro clássico. Posso contar? Claro, eu acho interessante. E sei lá, eu estava lá, daí eu acompanhei um cliente meu lá da cidade de Patos de Minas, ele estava em Uberlândia. Se envolveu com a vida. Me envolvi. Aí eu fui lá com acho que é Eduardo o nome dele, a gente vai no aeroporto, e aí ele ia buscar a esposa dele e tal, e aí a gente olhando de longe, a esposa dele descendo o avião, e aí aproximando, né, biógrafo, agora já mais do que vendedor,
Eu perguntei, nossa, mas vocês estão grávidos, que legal, você vai ter um novo filho. O clássico bobo. Não, ela é gorda assim mesmo, ela respondeu, entendeu? Nossa! Não, mas eu não esperava esse erro. Enfim, daí, lógico, daí, enfim. Mas aí eu tomo mais cuidado, mas eu já caí nisso de novo, já caí outra vez nisso aí, mas eu tomo mais cuidado hoje em dia, sabe? Que dia é seu aniversário? Então eu sou nascido às 11 da noite de um dia 20 de março. Ainda é peixes, não? Então, e daí a minha mãe já estava na maternidade umas 6 da tarde, né? E ela é médica, ela estuda e, quer dizer, ensinou muito sobre o conhecimento do ser humano, sobre os astros, a influência do momento decisivo de cada um escolher para nascer. E aí o médico já falou, Gudrun, tá tudo pronto para o parto. Ela falou assim, pronto como? Não, tá tudo pronto para a gente fazer o parto. E hoje a gente acha muito normal que a gente vai lá e faz uma cesariana porque tá tudo pronto e se marcou aquele horário. Mas daí minha mãe começou a dar uma palestra para o médico, explicando assim, não, é fundamental a criança escolher o seu horário do nascimento. Isso pode mudar muito. Mudou muito para mim, olha só se não mudou. Porque daí eles foram conversando sobre isso e quando chegou próximo das 10h30, 11 da noite, minha mãe falou, sim, agora tá pronto, porque a criança quer nascer. E assim eu nasci, por parto natural. Às 11 da noite. Às 11 da noite. Chico, eu mudei muito, porque eu mudei de um signo para o outro. Porque a mudança de signo, a gente às vezes acha que é meia-noite, mas não é. Dependendo durante aquele dia, é durante o dia. Então eu saí do signo de Peixes e entrei nas primeiras horas de Áries. E é bem significante, porque o Peixes e o Áries, é o final do ciclo. O Peixes é o representante no corpo físico, são os nossos pés, né? E o Áries é a parte superior da cabeça. Então são os dois opostos. É o começo e o fim de um ciclo. É o começo do outono. É o final do verão, 2021, né? E sabe quem nasceu a 3 horas de mim? 11 da noite, dia 20. Às 2h30 da manhã, do dia 21, nasceu uma pessoa, não no mesmo ano, mas bastante conhecida. Ayrton Senna da Silva. Que é ariano também, né? Que é ariano também, exatamente. Bem no começo de Áries, bem corajoso e muito altruísta. Isso eu acho fantástico do Ayrton Senna. E a biografia, o que é? Então, a biografia é a gente conhecer, em primeiro lugar, a gente ativar nas pessoas a memória do que aconteceu. Então, como que a gente ativa as memórias? Chico, posso te fazer uma pergunta? Por favor. Se eu me dispus a ser entrevistado, como não? Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta biográfica para o Chico, né? E para ativar a memória dele nisso, e daí da nossa também, porque cada um de nós agora vai ouvir o que o Chico vai falar. E faz a pergunta para si. E vai relembrar como é que foi para ele, mesmo que foi diferente ou parecido, vai ativar em você também a tua memória, tá? E essa que é a ideia. Porque biografia é muito lindo fazer em pelo menos 4, 5 pessoas num círculo, e cada um recebe a mesma pergunta e conta um para o outro. Então, Chico, me conta uma coisa. Do que você mais gostava de brincar na tua primeira infância, que você se lembrasse, vamos dizer, até os 7 anos, por exemplo? O que eu mais gostava de brincar era sozinho, passear no quintal, que em São Paulo tinha umas casas, os terrenos eram grandes, tinha a casa, depois tinha uma parte grande lá para trás que era cheia de bananeiras, meu pai fazia, fazia horta. Então eu gostava de estar nesse espaço e eu gostava de subir em cima do muro e trepar no muro e andar nas casas do vizinho, sozinho. Era como se fosse a descoberta de uma coisa que não era muito permitido, eu sabia, mas eu tinha curiosidade, e aquilo me excitava de alguma maneira. Era isso que eu gostava mais, que eu me lembro.
É só uma coisa? Então, aí você pode... e você gostava, você já disse, parece que gostava de fazer isso sozinho, é isso? Sim, é. Então você já era um pouco um pesquisador curioso, né? do curioso da área ou do vizinho do outro, da vida do outro também? Porque da família eu já conhecia ali, né? Eu queria saber dos outros. Eu quero entender sobre o Big a vida Brother. dos outros. Sim. A coisa de querer saber da vida dos outros, né? Sim. Era isso. Que mais que você gostava de brincar? Então, eu gostava de fazer buraco na terra e aquilo... isso eu gostava de fazer em grupo, com outras crianças. E ali ser a nossa casa. Porque aí a gente... É como se a gente estivesse criando a nossa sistema mais livre, sabe? Porque na família era muito rígido, né? Tinha horário para isso, não podia ver televisão, tinha que comer isso, tal. Tinha que estudar. E lá era como se a gente estivesse criando o nosso mundo, nosso mundinho. Eu não fazia cabana em árvores, não sei, eu acho que eu gosto de ficar mais escondido mesmo. Como bom canceriano, eu gosto de lá debaixo da terra parecia que ninguém via nada. E mexendo ali com a terra, fazendo esses buraquinhos, criando um ambiente, você criava isso com outros amigos, né? Isso, era. Você lembra quem eram essas outras crianças? Ah, lembro. Sim, eram amigos da vizinhança sempre. Era gente que estava mais ou menos da minha idade, que se dispunha a brincar disso aí, né? E lá a gente jogava xadrez, conversava. A gente não fumava ainda, porque a minha turminha não era de transgredir nessa área, né? Mas ficava lá entre nós, a gente ficava brincando lá. Sim, então... Conversando, acho, muito conversando. Sim. E você acha, Chico, que você tinha nessas brincadeiras com essas outras pessoas um papel mais de outro sugeria e você brincava junto? Ou você era meio liderança de sugerir a brincadeira e coordenar ela? Eu acho que já deu para entender a resposta. Ele gostava de coordenar, é isso? Então, olha aqui, ó, eu sou Câncer, meio do céu Escorpião. Então, filho, eu dava um jeito das coisas ser do jeito que eu queria. Que não é aquela liderança impositiva, mas é uma liderança que eu ia percebendo quem eram as pessoas com que eu ia convivendo que se adequavam para a gente poder trabalhar junto para o meu objetivo, né? Isso aí eu não tenho vergonha de falar. Porque até hoje eu faço isso, na verdade. É isso que eu faço, né? Porque quem é o diretor do vídeo, você viu, eu pulei na frente, né? A entrevista era sobre mim, mas eu já pulei na frente e de alguma maneira eu estou direcionando. Mas eu também estou me policiando para dar espaço para você, porque você tem que gostar da brincadeira, entendeu? Sim. É isso. Né? Envolver o outro na brincadeira também para ele querer brincar. Exatamente. Porque acho que a maior tristeza que uma criança às vezes tem é quando o outro fala, não quero brincar mais. E às vezes ele torcia por aquele momento. Na auge da pandemia, às vezes a minha filha estava há meses sem poder brincar. Eu falei, quem empresta o seu filho para poder brincar um pouco com minha filha, que é filha única? Olha. Aí uma mãe levantou a mão, eu empresto o Martim para brincar. Que legal. Aí, auge da pandemia, essa criança vem aqui, brincar com a minha filha. Chico, a minha filha não brincava com outra criança, que é tão fundamental, porque a alma de uma criança precisa de outra criança. Não dá só para ser adulto. Nós adultos precisamos de um outro adulto para trocar ideias sobre a vida, sobre o mundo. Uma criança precisa de outra criança. Aí, pouco tempo daí, minha filha estava até meio agressivo com esse Martim, porque ela não brincava faz tempo e tal, fez alguma coisa que o menino não gostou. O Martim falou, quero ir embora. Chico, na hora quando ele falou, eu quero ir embora, foi o choro mais triste que eu senti na alma da minha filha. Ela estava altamente triste. Eu estava tanto querendo o amigo para brincar, agora finalmente ele está aqui, a criança quer ir embora. Aí, Chico, eu entrei na brincadeira, brinquei junto com os dois, logo ele mudou de ideia de novo e eles voltaram a brincar e depois tiveram vários encontros, entende? Mas é disso que se fala, uma criança precisa de outras crianças, trocar, criar aquele mundo. Ela estava no joguinho dela, mas quando ela tiraram o joguinho, eu quero o joguinho. E aí, que bonito que você falou, convencer os outros a querer brincar, brincadeira, que tal essa brincadeira? Pô, legal, vamos que vamos, é isso. Isso que é estar em grupo, né? Sim, e o que eu venho aprendendo até hoje, eu tô num momento de vida que eu tô buscando
me integrar na comunidade, porque eu sou muito autossuficiente. Então eu estou deixando a minha casa, que é confortável, que é previsível, que já começa a ficar tedioso, porque eu já sei o que vai acontecer. Então eu me lanço para o mundo, e aí a quem que eu tenho que recorrer? As pessoas, né? E assim, as pessoas me indicam lugares para ir, me oferecem lugar para ir, e aí eu começo a me sentir parte de uma família, que era o que eu estava fugindo, né? Então, olha, eu estou com 67 anos, eu ainda estou aprendendo como conviver. É necessário, é preciso, eu reconheço, mas eu tenho o meu aprendizado, acho que é esse, aprender a me render ao outro, assim, a pedir ajuda para o outro. Chico, tem uma coisa que eu preciso desligar rapidinho. Esse barulho? Que ligou agora, pode ser? Pode, então a gente dá uma interrompida aí, não tem problema. Que bom que você se tocou do barulho, porque a maior parte das pessoas não liga para barulho e continua falando, né? Sim, eu sou muito sensível. Eu também. Porque isso já vai dispersar a gente, vai dispersar eles. Exatamente. Em toda a filmagem. É isso mesmo. Boa. Uma coisa é um barulho natural que venha, é uma distração saudável, veio um passo, sei lá, né? Às vezes a chuva mesmo, sabe? Sim. Mas esse é o motor, né? Mas a chuva é isso. Bom. Tá filmando de novo, é isso? Tá, já tá filmando já. Oxe, olha lá, pessoal. É que a cada 30 minutos eu tenho que desligar para o processador fazer um procedimento. E eu tô aparecendo ali, né? Tá, lógico que tá, que você não tá vendo. Eu tenho que ver por causa... Tudo bem, né, gente? Um homem sem pancita é que nem um cielo sem estrelas. Uma vez uma boliviana disse para mim. O quê? Mas então eu não tenho nenhuma estrela? Eu tinha vergonha da minha pancita, tá? Não que eu tenha orgulho dela agora também, tá, gente? Não é assim. Mas aí um dia eu tive um namoro com uma boliviana e ela falava em espanhol, ela disse para mim: um homem sem pancita é como um cielo sem estrelas. Aí ali em diante, gente, eu já relaxei. Porque tu tava assim. Não, eu relaxei no sentido que tudo bem de eu ter uma pancita. Tu já tinha, tá. Entende? De eu ter uma pancita, de às vezes ela ser maior, um pouco menor, assim, que tá tudo bem. O importante, Chico, é a gente não perder o humor, o amor pelas pessoas, o carinho, a atenção, o interesse. Chico, o que eu acho muito bonito no teu trabalho... era disso que a gente vem desde a tua infância. Ó, que bonito. O Chico nos contou que na infância ele já tinha curiosidade de entrar no ambiente dos outros e querer saber. Isso virou o caminho do qual a gente te conhece. Entrevistar com verdadeiro interesse, querer realmente saber como é que as pessoas resolvem as suas coisas na vida, no campo e tudo. Isso é fantástico. Isso é muito importante. O verdadeiro interesse por uma outra pessoa, Chico, para mim, é uma coisa altamente curativa. Olha que interessante. A pessoa se cura se tem pelo menos uma pessoa verdadeiramente interessada naquilo, na tua vida, ou naquilo que ela está fazendo, entendeu? Isso mas a cura é dos dois, não é só para quem está sendo escutado. Isso né? Também é verdade, porque aí eu aprendo com a vida dos outros. Imagina, olha, o Chico não tem nada de bobo, tá? Não, nunca falei. Se eu dei a entender isso alguma vez. Agora vocês vão entender por que eu estou falando que ele não tem nada de bobo, né? Porque exatamente isso, você oferece para as pessoas um ouvir ativo. Sim, É um ouvir ativo. Eu estou aqui, eu não julgo, eu te ouço, eu só me interesso mais detalhes de como você resolve, como é que é a tua vida. Mas como é que você faz para resolver isso com aquilo e vai misturar para fazer esse sabão? Ou como é que você vai ferver ou cozinhar aquilo? Isso você está só perguntando sobre mais detalhes, né? Para se interessar, mas não tem julgamento naquilo. Não, muito pouco. É um verdadeiro interesse, um ouvir ativo que você oferece. E agora o que a gente estava falando então, aí o que o Chico, que eu digo que ele não é bobo nem nada, porque ele ouve todas essas experiências das pessoas e o verdadeiro interesse com o amor que ele leva para as pessoas,
aquela pessoa traz de volta uma autoestima dela mesma. Eu achei muito bonito, Chico, que você falou assim, às vezes... Então, a autoestima e também diante da comunidade, ela cresce. Então, mais ainda a autoestima. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa não dava valor para uma coisinha que ela fazia, como era o sabão de cinza ou um artesanato ali com taquara, e aí começa as pessoas a procurarem esse sabão de cinza que estava com teia de aranha ali na casa da dona Cida, ou o cesto de taquara que estava pendurado e ninguém comprava. Aí ele começa a fazer de novo uma coisa que ele aprendeu com o pai e com o avô. E que para mim é fantástico, né? Porque era num tempo em que a gente não comprava as coisas, não tinha para vender, então a gente tinha que fazer. E eu não sei porque, intuitivamente, eu acho que a gente não pode perder isso. Deus me livre que aconteça da gente não poder ter com fartura, com abundância, mas a gente não pode esquecer esses processos, senão aprender tudo de novo vai ser penoso, né? E aí é muito bonito ter o interesse também das gerações anteriores, o avô, de quem a pessoa aprendeu, né? E não ser orgulhoso, né, Chico? Porque se eu... não, eu faço diferente, se orgulha disso, eu não ligo para eles. Isso aí é coisa do passado, coisa velho. Exatamente o contrário. A gente não pode ter orgulho de deixar de aprender enquanto eles estão aí. Fiquem tranquilos, uma hora os outros também vão embora, mas se você, enquanto eles estavam aqui, aproveitou e sem orgulho, aprendeu e tal, depois você vai ter tempo suficiente para fazer coisas que são mais tuas e menos dos outros, né? Qual a influência dos teus pais na tua vida, Chico? Essa é uma pergunta que eu nunca pensei, né? Quer dizer, na verdade já pensei, sim. Porque eu via meus pais, minha mãe escuta meus vídeos. Mãe, desculpa aí se eu falar alguma coisa que vai mexer com você, né? Meu pai já faleceu. Meus pais, eu acho que tiveram muita dificuldade de relacionamento, assim, ao longo da vida inteira. E só quando meu pai ficou, assim, com aquela coisa que eles falam, Parkinson, Alzheimer, ele se viu limitado, né? Porque ele ainda tem um período que a pessoa tem consciência de que ela já não está bem. Então ele se rendeu à minha mãe. Ele se transformou naquela pessoa que minha mãe sempre desejou que ele fosse, né? Aquela pessoa disponível para ela, para ela poder cuidar dele. Para ela poder cuidar, isso. E ali, assim, beijando e abraçando. E ele teve que aprender também a ser ajudado pelo outro? Sim. Que ele queria ser meio independente? Não, na verdade não. Na verdade, a única independência que ele tinha era essa afetiva, entendeu? E é essa que a minha mãe queria, e é essa que ele deu no fim da vida, né? Mas, antes disso, eu já tinha feito o meu processo. E eu pensava assim, como que eu, tendo vindo de dois seres assim, consegui ser uma pessoa que... Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de mim, que consegue ter empatia e compaixão pelo outro, né? Eu falei, meus pais não podem ter me dado coisa ruim. Você entendeu? Por mais que eu possa intelectualmente ter achado que eles me deram coisa ruim, eles me deram o amor que eles tinham. A maneira que eles encontraram foi aquela que eles me deram. E tanto era verdadeiro que eu sou uma pessoa que gosto de mim. Entende isso? Então eu acho que esse foi o legado dos meus pais. Eu senti, eu fui aberto para o amor que eles me deram, do jeito que eles me deram. Então eu só posso agradecer meu pai, que já se foi, e minha mãe, que deve estar assistindo ali. Sim, muito bonito. E você sabe, né, Chico, que na visão da antroposofia, uns 7 anos antes de a gente encarnar, a gente escolhe aqueles que vão nos dar uma chance para a gente poder encarnar. Eu não sabia esses 7 anos, né? Então, 7 anos antes, aí a gente escolhe, né? Porque a gente tem uma tarefinha, uma lição de casa antes de poder vir para cá, né? A gente assina um compromisso lá? Primeiro que a gente não quer vir, tá? Primeiro que a gente não quer vir, porque a gente está num lugar, vamos dizer que a gente já encarnou várias vezes, daí... Então a gente já sabe como é doída, né, a experiência, é isso? E depois que a gente desencarna, a gente faz todo um processo de retrospectiva, de relembrar, os primeiros 3 dias, inclusive, de trás para frente, todo um processo. Aí, depois de uma encarnação anterior, aí a gente vai e chega num lugar que a gente alcança,
feito a lição de casa, que chama-se Meia-Noite Cósmica. Oh. E é um lugar que depois que a gente chega lá é muito gostoso, confortável, fácil. Ninguém quer vir para cá. A pessoa nem quer voltar. Uhum. Só que se diz que o Cristo incentiva esse eu espírito a querer voltar de novo. Uhum. Né? E para poder aprender novas coisas ainda, né? Então, daí vem uma tarefa, cada um pode fazer ela como ele sentir. Eu fui conversar lá no mundo espiritual com um velho sábio, ou com um anjo, ou uma santa, enfim, escolha do jeito que você quiser. Conforme a sua cultura, de repente. Né? Como que você sente essa conversa com o mundo espiritual, ou com Deus, enfim. Só que esse ser, ele vai te dar uma lição de casa, que é, você vai escolher para a próxima encarnação o pai e a mãe, pelo menos para começar a vida aqui na Terra, porque eles vão precisar te possibilitar um corpo físico, né, e um nascimento. Então, pelo menos para o começo da nossa vida. Agora, lógico que a gente pode escolher depois a parceria e a amizade com eles por uma vida toda. Mas pelo menos para começar. Aí a gente tem que escolher, então, daí a cultura que a gente vai viver, que língua a gente vai viver e o mais importante, né, Chico? Que é o seguinte: o que você vai querer indo para lá, que você vai querer aprender, que o teu eu espírito ainda precisa aprender. Depois, o que você vai precisar trocar com essas pessoas, né? E o que você também ainda vai querer ensinar, trazer, dar para o mundo de ensinamento, e o que você vai querer trazer de lá na hora que você voltar de novo para o mundo espiritual, de aprendizado, experiências e tal. Bom, só que tem uma coisa muito boa, Chico, que quando a gente vai nascer como um bebezinho ali numa criança, a gente perde essa memória. Uma criança é protegida, ela não lembra qual foi o propósito que uma colocou, ela não sabe quem ela foi nas vidas anteriores, ela não sabe qual o propósito dessa encarnação, sabe? Então, uma das tarefas nossas ao longo da vida é tentar descobrir qual deve ter sido esse propósito, qual será que esse é meu caminho. Só que é o meu caminho. Então, eu tenho que relembrar, é a minha vida que eu tenho que tentar relembrar. De coisas que foram difíceis, sim, tudo bem. É bom relembrar coisas que foram difíceis. Ajuda, às vezes, tirar uma coisa que está meio escura no lugar, tirar para a luz. Só que uma coisa que eu gosto muito de falar. Olha que bicho lindo. Ah, sim. Você está ouvindo esse barulho? Os macacos estão chegando. Ah, macaco? Tá, olha quantos macacos. É o saguizinho. Tem um monte ali. E aí, eu sei que as pessoas falam que não é para dar comida para eles, tá? Mas... Então, eu não dou comida para eles. Eu só dou de vez em quando banana para eles, mas isso é o que eles gostam. Não, mas banana tudo bem, né? Mas por que não deve dar? Não, é porque também para eles não... desaprende a buscar na natureza, né? Mas eu dou só de vez em quando. E como eles apareceram hoje, lógico, o dia que o Chico tá aqui, porque nos últimos dias eu não os vi, aí o Chico que vai decidir se eu busco bananas ou não. Então, eu sou daqueles assim que... Não precisa dar. É lindo que eles estão aqui, eles vieram nos ver, tá? Sim. E é verdade, Chico, você tem razão. Eles estão muito mais numa querer nos ver do que tá querendo banana. Você tem toda a razão. Bom, eu sinto que os animais... Na verdade, eu acho que quando a gente domestica os animais, a gente está privando eles de uma parte da experiência deles na vida, né? A liberdade deles, de estar ser livre e poder circular, né? Mas talvez eles tenham feito um acordo lá também, falou assim, não, eu vou passar um tempo junto com aqueles humanos para ensinar eles algumas coisas. Sim, né? Sim. Pode ser também, né? O aniversário da minha filha o ano passado, novembro. Chegamos aqui no jardim, tinha um macaquinho pequenininho largado, eles tinham largado desses saguizinhos, mas os adultos não estavam ali, não tinha nenhum. E o rabo cortado, a gente sentiu que alguma coisa tinha acontecido e estava abandonado. Enfim, daí a gente pegou ele e levou junto para passear, fomos pro aniversário dela e o bichinho só aqui no ombro,
todo mundo dando oi, bom dia. Passou o aniversário dela junto. Sei. Né? De uma quinta até um domingo, segunda. Aí chegou o domingo, eu perguntei para minha filha assim, tudo bem, Gugu, se os macacos aparecerem e eles vierem e eu colocar o macaco no chão e eles darem carona para ela, não, levar de novo, pode levar? Para ele ser livre? Ela lindamente falou sim. Que bom. E foi o que aconteceu. Uhum. Apareceram, fizeram barulho e tudo. E levaram. Eu levei lá, eles me olharam com a maior gratidão, ele subiu nas costas e foram embora. Só que esse, Chico, é o que mais tem coragem, inclusive, de subir no colo da gente e comer banana. Ele lembra. E eu imagino que seja o mesmo, não tenho certeza, mas deve ser ele. Que legal. Você estava no meio de um assunto? Eu não lembro mais, a gente divaga tanto. Então, assim, era sobre essas decisões antes de vir aqui para a Terra, né? Então, ao longo da vida, a ideia é de a gente fazer um exercício, de tentar relembrar de onde eu venho, né? Aonde eu tô e para onde eu quero ir. E tentar descobrir qual talvez a essência da minha tarefa, qual a minha missão. Propósito, né? Meu propósito, pelo menos para os próximos tempos, até aperfeiçoar ele mais de novo. Isso é importante, carregar essa pergunta dentro da gente, sabe? Sim. Eu só fui me dar conta disso a partir, sabe, sei lá, faz 10, 12 anos que eu me dei conta disso. E essa coisa que você falou, né, de combinar lá em cima, me veio assim como uma imagem de que é desse jeito que acontece, embora eu nunca tenha lido, né, sobre isso. Mas eu pensei, só pode ser assim. Por como eu observo a vida aqui na Terra, né, só pode ser assim. E foi interessante porque eu vou contar uma pequena historinha. Quando eu tinha 30 anos, talvez, eu dei carona para uma pessoa que é um astrólogo. E ele contou minha vida, né, a partir dos dados que eu dei de nascimento e tal, e local e hora. E eu me reconheci no que ele falou, apesar de eu nem saber daquilo sobre mim mesmo. Mas quando ele falou, eu não tinha outro jeito a não ser reconhecer que aquela pessoa de quem ele estava falando era eu mesmo. Nunca mais vi essa pessoa. No meio da pandemia, ele se encontrou comigo por acaso de novo também. E ele ainda estava sendo astrólogo, só que ele estava fazendo astrologia suméria. E eu, espantado, eu nunca ouvi falar, né, nisso, astrologia suméria, né? E ele, sem eu perguntar, ele me falou que quando eu fizesse 55 anos, eu ia encontrar meu propósito de vida. Descobrir o que eu vim fazer nessa vida. Aí eu, 55 anos, já fazia 10 anos já praticamente, que eu já tinha passado, e eu comecei a fazer a retrospectiva, né? E eu me dei conta que foi com 55 anos que eu acreditei nesses vídeos do YouTube, e eu comecei a fazer exclusivamente esses vídeos, mesmo que eles não pagassem as minhas contas. Então, na hora que ele falou, eu não achei que fosse grande coisa, porque eu pensei, então, se ele falou que eu vou descobrir com 55 anos, deve ser um marco, né? Uma coisa muito que eu não ia esquecer. Mas não. Mas foi um momento importante, porque eu tive que decidir dentro de mim. Eu vou me lançar para isso, sem estar pagando minhas contas, porque é nisso que eu acredito. E eu reconheço, hoje eu reconheço, né, que foi isso que eu vim fazer na minha vida. Porque eu nunca estudei para fazer isso, eu nunca planejei fazer o que eu faço hoje. E as coisas foram acontecendo. Então eu reconheço que é isso que eu vim fazer na minha vida hoje. Porque... Ou talvez você nunca estudou isso nessa encarnação, mas talvez na anterior, né? Pode ser, Eu já, de alguma maneira eu já estava pronto. E quando... Agora, você vê que coisa doida, né? Não existia internet antes de eu começar a fazer... quando eu encarnei, né? Vamos dizer. Então, quando eu vi a internet, quando eu vi o YouTube, na hora fez assim, ó, já fez, mas eu ainda não... Eu quis, mas eu não sabia que era meu ainda, né? Aí eu penso assim, como que os sumérios, milhares de anos antes de Cristo, sabe, pela posição do Saturno natal, quando que eu vou descobrir o que eu vim fazer na vida? Pode ser uma criança de 1 ano, pode ser, o meu foi com 55. Então, é isso. Chico, já que você está falando de 55 anos... É um ciclo também? 54 acho que é, né?
Não, mas tem uma que é 55 anos e 10 meses. E é lógico que ao redor dessa época. Ao redor, tá? né? Isso, É que na biografia tudo é que nem a transição do dia para a noite. Se ficasse escuro, de repente ia tomar um susto. Não é um interruptor, né? Mas ao redor dos 5 e 10 meses, o que acontece? Tem uma das coisas das leis gerais da biografia, existem algumas coisas que parecem ser comuns à grande maioria das pessoas. Essas são as leis gerais. E depois, cada biografia é individual. Eu digo até que não existem duas parecidas, tá? Quando a gente entrar nos detalhes, elas são... Duas parecidas? Nem parecidas. Nem parecidas? Se a gente entrar nos detalhes de ouvir uma biografia inteira, a gente vai perceber que cada biografia ela é única. Isso é maravilhoso. Né? Agora o que acontece aos 55 e 10 meses? A cada 18 anos e meio, a Lua está em relação ao Sol no mesmo ponto do dia que você nasceu, que cada um nasceu. Dentro da minha biografia, dentro da sua, a cada 18 anos e meio, ela vai estar nesse mesmo ponto. E muitas vezes existe uma grande mudança ali, interessante. Eu vou usar um exemplo comigo. Eu era um aluno que tinha dificuldade na escola, tinha dificuldade avoado, dificuldade de aprender, mas aos 18 anos e meio parece que eu consegui correr atrás do tempo perdido, tudo comecei a compreender, passei a ser um aluno muito interessado, consegui reverter, então foi a virada que eu fiz aos 18 anos e meio. Ou seja, 18 e meio vezes 2 dá 37 anos, vezes 3 vai dar 55 e meio ali, 10 meses. Só que tem uma coisa, esse aí dos 55 e 10 meses, e pode ser que isso aconteceu com você, a gente caminha como se a gente estivesse caminhando na beira de um precipício, tá? Então imagina uma região montanhosa, um caminho bem magrinho aqui e aqui só precipício. Aí de repente, pelo menos eu quando passei pelos 55 e 10 meses, que foi há meio ano atrás, que foi o ano mais difícil da minha vida, eu senti que o precipício começou a ser do outro lado também. E depois teve momentos que eu comecei a sentir que era inclusive na minha frente. E se atrás também já tinha virado precipício, eu não me lembro. Mas eu tinha que tomar cuidado até em cada passo que eu fizesse. Então, mas de onde vinha a segurança nesse momento, então, né? Já que estava tudo... Isso, daí é onde que vem a segurança. Daí, assim, uma coisa que ajuda muito. Então, por exemplo, você não sabia disso que eu estou te falando agora. Não. Né? Mas se a pessoa biograficamente daí ouve, com essa idade vai acontecer isso, já primeiro te dá um belo de um consolo. Falou, opa, não é isso só vai comigo. passar. E vai passar. Então deixa eu ir com calma, esperar, isso vai passar. É um momento delicado, não é que a minha vida está toda, né? E aí esperar. Então isso me aconteceu. Minha irmã falou, não, Thiago, relembra que isso aí é isso, tal, biografia. Até tua mãe falou que essa idade é precipício e tal. E assim eu fui sentindo. Bom, e aí como é que eu saí dessa fase? Tive paciência, tomei cuidado, não caminhei mesmo. Fiquei bem cuidadoso. Aí devagarzinho as coisas foram se abrindo de novo. Eu comecei a perceber uma paisagem mais reta na frente, umas montanhas em volta, uma paisagem linda, cheia de flores, que dava até para dar uma corridinha, entendeu? Então, o que pode ter acontecido no Chico aos 55 e no terceiro nó lunar, né? Porque quando eu tô agora, isso eu tô pensando, tá? Eu não tô sabendo. Não, estava difícil mesmo, não era fácil, em termos de relacionamento, em termos de futuro, eu não sabia. Mas aí, talvez a minha segurança veio disso, de me dedicar a esse trabalho que para mim fazia sentido e que de alguma forma me alimentava, me dava energia e segurança. Então isso, sabe, como até hoje, assim. Às vezes eu penso, se eu me privar de fazer isso, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que fazer alguma outra coisa ou fazer isso de uma outra maneira. Não sei como, né? Bom, mas aconteceu na época, não era fácil. E tinha muita coisa contra, né? Porque eu estava numa instituição, eu ganhava quase nada e as pessoas não acreditavam no meu trabalho lá.
E foi até por isso que eu saí e comecei a jogar na internet, porque na instituição ninguém queria saber disso, né? Então você vê como é tudo perfeito, né? Até a diversidade, ela é para com certeza. levar a gente para aquele caminho que é o nosso, né? E isso com certeza é maravilhoso, isso mesmo, porque é isso, as crises são para nos levar numa nova direção, ou parar um pouco. Ou parar. Para poder olhar parar, você parou nesse lugar. Até esperar, e aí você sentiu, não, agora eu vou respeitar a essência do Chico. Eu vou fazer e colocar disponível o que eu tenho, é lindo, né? Isso aí. Bom, a gente está falando de umas coisas que as pessoas não devem ter, alguns não devem ter, alguns já sacaram, né? Mas assim, biografia, antroposofia, né? Vamos falar de você, de onde você veio já? Tá na hora ou não? Uai, você fica à vontade. Então, eu tô sentindo. Sim. Que você estudou, né, nas escolas Waldorf. E a sua mãe, né? Eu acho que o seu pai também, né? A sua mãe era uma médica bem conhecida e você viveu nesse meio, né? E aí a minha pergunta, né? Já que você perguntou quem eram os seus pais, o que você pegou dos seus pais, eu pergunto para ti também. Tá bom. Aí você vai falar deles primeiro, né? Que eles têm uma projeção aí que muita gente conhece, né? Então, Chico, para seguir o raciocínio que a gente estava indo, fui eu que escolhi eles. Né? Eu que escolhi eles, porque a gente lá, 7 anos antes, escolhe os pais, né? E é muito bonito, Chico, porque eu sinto que eu escolhi eles, porque eles me colocaram muito em ambientes naturais, natureza. Gente, eles tinham um sítiozinho lá no Piranguçu, Itajubá, sul de Minas, no meio das montanhas, longe de tudo e perto de tudo que é importante. Sabe o que é importante? E que eu gosto demais, por isso eu tenho gratidão? Natureza, esquilos subindo a árvore, povo da roça. Povo da roça. Gente, povo da roça. Chico, você... Foi por aí que eu comecei meu trabalho. Gente, total. Porque o que eu mais gostava de caminhar naquele vale, que lá no horizonte eu via o Pico dos Marins, que eu era prosear com o povo da roça. Criança. Gente, eu pegava meu cavalo, criança, eu pegava meu cavalinho, que eu era bem corajoso, e era tudo cavalo pangaré que ficava solto no pasto. Mas era arreado o cavalo com sela, né? Não, cavalo com sela. Com sela. Ah, boa pergunta, porque às vezes eu andava sem arreio também. Mas vamos dizer que as cavalgadas eu ia fazer com amigos ou eu ia sozinho, Chico. Isso me lembra muito de você, tá? Porque o que eu adorava, olha só que lindo, eu pegava aquele meu cavalinho, eu ia cavalgando, descia o vale. E eu podia visitar aquelas pessoas que também eram na grande cidade, ou também eram de São Paulo, que estavam fim de semana lá, mas o que eu gostava era de parar na casa do Zezinho, na casa do profeta, um senhor da roça lá, que a gente chamava de profeta. Eu ia na casa da dona Isabel. Eu estou falando de pessoas nativas que moravam ali, que viviam... Falava caipira. Uai, sou trem bom demais da conta, sou. E tem coisa mais gostosa que você entrar numa casa de um pessoal assim, com muito amor e respeito. Eles te oferecem um café, que lá eles já fervem no fogão a lenha, gente, e já adoçado. Já tá maravilhoso. E aí uma prosa e depois um queijo Minas frescal, né? Que eu comprava deles, fazia questão de comprar, e esse era o meu almoço. Chico, eu ia prosear... Café com queijo. Eu tomava o café na casa deles, né? E prosa e tal. Depois eu comprava um queijo e aí eu seguia a minha cavalgada. Aí eu parava num lugar bonito da natureza, que tivesse, por exemplo, um rio ali, um lugar bonito. Descia do meu cavalo, pegava o meu queijo Minas e esse era o meu almoço. Nem mais, nem menos. Um queijo inteiro, do tamanho da lua. O que? Um queijo inteiro? Mas você já era grandão assim? Não, mas eu estava na fase de crescimento. Eu não estava comendo arroz, feijão, um monte de coisa. Eu só estava comendo uma coisa, era o meu almoço, era um queijo. Mas era o queijo inteiro. Cara. E era aquele queijo bem fresquinho, aguado, né? Sei. Cara, fez isso. Aí esse era o meu almoço, eu como bom mineiro, a minha alma é mineira, só comer um queijo, trem bom demais da conta, né? Aí era aquele almoço e daí era seguir, agora visitar essas pessoas. Por isso que eu me encantei tanto
quando, há alguns anos atrás, eu já vi as primeiras entrevistas do Chico, do nosso Chico Abelha, Zum Zum Zum. Nossa, eu falei, eu gostei do nosso. Do nosso Chico Abelha, porque você é nosso. Você é nosso. Eu gostei. Não, e é nosso, pra mim é demais do nosso, porque, gente, é esse ambiente que eu gosto. Aí você encontra uma pessoa que no YouTube coloca vídeos, o homem vai na casa das pessoas, começa a entrevistar, dar valor para essas pessoas fantásticas, que vivem da roça, naturalmente, o cara faz lá o negócio no fogão a lenha, faz tudo naturalmente, como é que ele resolve, e o Chico interessante. E como é que tu faz isso? E aquilo, e aquela vozinha dele. Então, assim, esse é o meu ambiente. Então, conversou direto com a tua história, comigo, né? Então, eu agradeço meus pais, que pouco tempo tinham para mim, que eram muito ocupados, mas também me levavam para o espaço saudável, com uma baita liberdade, um cavalinho, o privilégio de poder um cavalinho lá, Celinha, e passear, conversar com o povo da roça. Chico, existem as pessoas que chamamos de simples. O que é o contrário de uma pessoa simples? Essa eu já sei, complicado, né? Então, Chico, assim, né, essas pessoas na roça que têm uma vida assim, né, a gente costuma chamar de pessoas simples, né? Agora eu pergunto para as pessoas, né? O que vocês preferem? Vocês preferem uma pessoa simples ou o contrário do que é uma pessoa simples? O complicado. Uma pessoa simples ou complicada? É óbvia a resposta, né? Pessoal, vocês preferem uma pessoa simples ou uma pessoa complicada? Então é fantástico esse simples e ao mesmo tempo sofisticado. É meio que nem os programas que gostam de assistir hoje, Largados e Pelados. Eles estão lá, não estão na cidade onde você entra na loja, no supermercado e compra tudo. Conversa com essa coisa do simples. Porque... Não, a pessoa tá lá, ele faz o fogão a lenha, para ele fazer o fogo ele tem que pegar a madeira, ele tem que criar os animais, a galinha e tal, ele vai... tudo prover. Não tem água, você vai ligar para a Sabesp ou para não sei o que, como é que chama a empresa, ou você vai lá ver onde a mangueira soltou, sabe? Agora, você sabe o que mais me encanta? Que, aliás, eu comecei meu trabalho com o pessoal da roça, porque eles tinham uma sabedoria que eu queria espalhar, né? Que é o leite ferrado, é o artesanato, né? Os próprios cantos. E eu comecei com eles porque eles tinham essa sabedoria. E depois eu comecei a migrar para um pessoal mais da cidade, um pessoal mais estudado, um pessoal mais endinheirado. E aí eu me dei conta que o pessoal da roça é generoso. Se você observar, ainda hoje, né, no século XXI, 2024, ainda existem porteiras abertas. As pessoas não te conhecem, elas te recebem na casa delas e te colocam para dentro sem saber bem quem que você é. Porque talvez eles tenham uma habilidade especial de prescrutar a alma já rapidinho, né? E eu acredito que sim, é isso mesmo, né? Mas essas pessoas, elas são generosas não só para botar você para dentro de casa, para te oferecer uma comida, mas é compartilhar a sabedoria, o que elas vivem, a vivência delas, né? E é por isso que tenho tantos vídeos, porque essas pessoas gostam de compartilhar, porque eu acho que a gente, quando acumula conhecimento, a gente tem uma experiência, não faz sentido se a gente não contar. E quando elas contam, elas crescem. Pô, estou realizando minha missão na vida, estou me completando, estou passando o meu conhecimento. A tal da tradição oral, que era aquelas histórias que antigamente não tinha televisão, não tinha rádio, era passado de um para outro, era assim que o conhecimento andava, né? Então... E aí é muito lindo, né, Chico, as fuligens de reis, é bem daquilo que você falou, né? As pessoas vêm lá, elas vêm a cavalo, elas vinham a cavalo, tá? A pé e a cavalo, vinham lá. Vinham lá. Você viu isso lá em Piranguçu? Não, participava. Participava. O pessoal lá do bairro do centro, que era a cidade, a vilazinha lá onde tinha a igreja matriz, daquele vale inteiro, e nós estamos falando de caminhar 20 quilômetros de distância. Eles ficavam dias fazendo isso. Tinha algumas que peregrinavam, começava depois do Natal e até o dia de Reis. E aí vinham visitar vamos dizer, o nosso caseiro lá, o Zezinho e a Filomena. Aí eles vinham tocar na casa deles, né? Aí eu sempre me misturava com as pessoas simples, que é essas que eu acho sofisticado.
Aí, sofisticadíssimo, chiquérrimo. O pessoal cantando, botando a sua voz, o violão, cantando, recebendo na casa da pessoa. E depois o Zezinho e a Filomena doavam um porco ou uma galinha que depois ia pro festeiro, pro dia da festa, que era no dia 6 de janeiro. É. E daí eu era uma das pessoas que pegava o meu cavalinho, ia lá, parava meu cavalo ali no bairro do centro, as ruas de terra, as galinhas soltas por ali. Chico, é lindo como as pessoas sentam nessas festas. Eu não sei sentar. Ah, tá? eu sei. Ah, é? Eu sei, assim. É esse jeito? Isso, o pessoal senta assim e fica horas assim, assistindo tudo. Eu não aguento não, sabe? É uma delícia. Mas você é bom nisso, né? Eu acho que eu já nasci meio caipira. Gente, daí aquele povo sentado ali, assistindo, aí você... E aí a festa da igreja, daí você comprava no leilão o frango, as prendas assadas já e comia. Então essa celebração linda, sabe, do altruísmo, da pessoa ajudando. Escuta, cadê teu pai e tua mãe nessas horas? Chico, boa pergunta. Porque o meu próprio pai e minha mãe também reconhece assim, que eles sempre falavam, o Tiago tem a alma do povo. Uhum. Ele é o mais brasileiro de todos nós, ele tem a alma do povo. Porque, Chico, falando de verdade, eu sempre fui o que mais pratiquei a cultura brasileira, afro-brasileira, dança afro-brasileira, por exemplo, aqui em Florianópolis. Né? Mas mergulhou na cultura brasileira. Eu mergulhava na cultura brasileira, então eu que ia mais. Mas onde estavam meus pais? Porque eu tô vendo um menino sozinho ali, né? Sozinho e misturado com as pessoas. Não, sozinho de pai e mãe, né? Porque, sabe, eu acho que meus pais, eu tenho muita gratidão porque eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer, com amor. É uma coisa fantástica que eles fizeram para o mundo. E te deram a liberdade de buscar, tu mesmo buscar o caminho, é isso? Então, vamos dizer que eu estou numa fuligem de reis, ouvindo lá o pessoal cantando ali de noite. Talvez os meus pais, o meu pai e minha madrasta, boadrasta na época, ou minha mãe e o meu padrasto, estariam talvez às vezes estudando alguma coisa, ou lendo juntos, ou, né? Alguma coisa de interesse deles, mas o Tiago não deixava de se infiltrar nisso. Então, mas a minha pergunta, sim, você sentia falta deles aqui naquela hora, ou você esquecia? E você estava inteiro lá? Ah, não, nessas horas que eu estava com essas pessoas simples... Não precisava de pai e mãe? Gente, é que a gente no mundo, Chico, a gente tem os irmãos de coração, os irmãos de alma, tá? Sim. Todos nós temos irmãos de alma. Os irmãos de alma, às vezes, também são um irmão de sangue, tá? Uhum, sim. Mas às vezes não é, e tudo bem, tá? Então, os irmãos de alma... Equivale, né? E a gente está num ambiente que a gente gosta e respeita o que o outro não gosta ou não quer naquele momento, tá tudo bem. Uhum, legal. E eu tenho sempre muita gratidão, apesar de meus pais nessa primeira infância muito ocupados e terem pouco tempo para mim, eu tenho uma coisa que eu falo assim, eles estavam indo colocar coisas boas no mundo. Uma vez que você coloca uma coisa no mundo, aquilo vai ajudando outras pessoas. Isso vai ajudando a melhorar o mundo. E você pode ter certeza que o mundo melhorando, isso volta para você. Uhum. Isso para mim é uma obviedade. E não é da mesma pessoa que você ajudou. Não fique com expectativa, puxa, eu ajudei essa pessoa, eu quero de volta. Não é por aí. Porque naquele momento tá fazendo o que tem que ter o prazer de fazer. E você já pensou, você já saiu do presente ali. Pensou como que aquilo vai voltar, né? E Chico, e se for falar de dar e doar, isso é muito lindo, porque eu escolhi nessa vida pessoas que são altamente altruístas, tá? Fantástico. Escolheu para encarnar nessa família, isso tá falando? Os meus pais. Seus pais. Imagina uma coisa, o meu pai, com 20 e poucos anos, ele casou cedo com minha mãe, mas ele começou uma empresa no fundo do quintal, que produzia cadeiras giratórias e tal, e aí ele foi desenvolvendo com muitos desafios e tal, e tudo, e depois foi se tornando uma das maior empresa de imóveis para escritório do Brasil. Bacana.
maravilhoso, uma missão boa, tal. Só que olha que coisa fantástica. Lá em 1975, estamos falando de mais de 40 anos atrás. Quer dizer, o meu pai não estava no final da vida, ele estava lá com seus 40 e poucos anos, no meio da vida. E ele vai lá e doa 85% da parte dele na empresa que ele mesmo fundou com sacrifício, tá? Uhum. Ele doa 85% para criar um projeto social, que é a Associação Tobias, que depois vai ajudar várias coisas. Por exemplo, ambulatório médico gratuito dentro da favela Monte Azul, com mais de 1.000 atendimentos por mês para as pessoas lá da comunidade Monte Azul em São Paulo, na favela, né? Fantástico. Ou ajudar as pessoas que trabalhavam numa escola Waldorf rural, ou no campo, ou na roça, ou numa favela, a fazer a formação, ter o curso para receber. Ou pessoas da agricultura biodinâmica, né? Por exemplo, várias pessoas que recém tinham conseguido uma terra, por exemplo, no movimento Sem Terra, eles iam lá na Demetria em Botucatu, a agricultura biodinâmica. Uhum. O meu pai foi um dos maiores incentivadores para isso acontecer, que é tratar a natureza com respeito e amor e tal, e oferecer daí o curso para as pessoas poderem receber uma pequena terra, ou a pessoa comprou a terra, enfim, não importa. Ele tinha a oportunidade de aprender sem se endividar de novo com a compra da semente, ensinar a pessoa a guardar a semente para um próximo plantio, plantar de uma maneira sustentável para não precisar comprar os adubos, nem a semente, nem tal, e respeito humano que não polui o ambiente, né? Então são pessoas que, meus pais, eles colocaram coisas maravilhosas no mundo, e aí, quando eu fazia a formação biográfica, por exemplo, com minha mãe, lá eu com meus 28 a 30 anos, eu sentia, Chico, que todos os outros 23, lá éramos em 24 no curso, mais a minha mãe, que eu chamava de mãe e mestra inspiradora. Eu tenho muita gratidão de ter tido... Falei, não, mãe, essa última turma, essa aí vai ser a última turma que você mesmo vai dar, e eu já estava lá nos 28 querendo aprender sobre isso como terapeuta, e a última turma que você vai dar, não, estou na tua formação, vou fazer. Então eu sentia que todos os outros participantes eram meus irmãos de coração, porque para eles todos a minha mãe era mestra, inspiradora, mas também era meio mãe deles no impulso, como terapeutas, psicólogos, médicos, antroposóficos. Ela era uma mestra. Então eu ganhei um monte de irmão. Olha, eu abri mão, de certa maneira, e os meus pais também de mim, do tempo deles, para colocar uma coisa no mundo que formou um monte de irmãos. Eu estou lotado de irmão de coração. Que recebe, que divide a mãe. Minha mãe sempre foi mais relacionada aos conteúdos e tudo, ao pensamento. A gente ganha um monte de irmão, então isso é lindo. Escuta, na hora que teu pai decidiu dar os 85%, onde que tu estava na vida, assim? Tu estava ainda vendedor ou já tinha começado a fazer o curso com a tua mãe da biografia? Como eu nasci em 68, então em 75 eu era uma criança. Era uma criança. Você chegou a conversar com seu pai? Por que ele fez isso? O que internamente levou ele a fazer isso? Uma pessoa que influenciou muito meus pais, ele é um holandês chamado Bernardo Liverhout. E ele talvez tenha sido a pessoa que mais influenciou os dois, tá? Esse Bernardo Liverhout... Ligado à antroposofia também? Sim, era um antropósofo, psiquiatra holandês e tal. E ele falava assim, que rico é quem doa muito. Rico não é quem acumula riqueza. Olha. Rico é quem doa muito. Porque se você doa, você ajuda a melhorar o mundo. O mundo melhora para você. Onde você mora? É abundância. Planeta Terra para viver, para respirar, a gente só tem um. É ridículo o que o ser humano inventou de criar armas e bombas para se autodestruir. Sabe quantas vezes, Chico?
Nem sei, esse número eu nunca... É um número triste, falo aqui ou não falo? Fala! 48 vezes. Que é terrível. E só tem uma terra para viver, uma vez já seria burrice suficiente. Mas tem 48. Não vou chamar de burro, porque burro é um animal que ainda carregou Jesus, é fantástico. É uma coisa insanidade. Então, assim... Gostei dessa. Tudo que for rico é quem doa muito. Então, eles doaram, isso gerou abundância para muita gente, melhorou a sociedade, voltou espiritualmente, mas você pode ter confiança com certeza que na hora nunca faltou coisa para gente. Quando está acabando, ela vem de novo. Porque se a gente acreditar só, e eu não estou dizendo que não teve uma fase na vida também que eu falei, agora também vou guardar alguma coisa. E eu não, mas a gente precisa passar por isso também para aprender, né? A gente não vem pronto. Não, né? e teve... A gente precisa passar pelo acúmulo. Sim, né? E o meu pai também deixou alguma coisa pra gente e ajudou tal. Baita apoiador para nós também. E ainda doando, lá quando a gente ainda era assim, jovem adulto já. Não depois ele da morte arriscou, nem né? nada. Ele arriscou, né? Ele arriscou, mas ele... dar para criança, antes dela ter tido a própria experiência, ele já facilitou, Não, a gente né? já era, eu era o mais novo, né? Mas os outros já eram mais velhos. Mais velhos, a gente era jovem adulto, mas ele ajudou. Mas uma coisa, eu tenho muita gratidão por ele ter doado muito, eu vou explicar por quê. Porque o que acontece? Às vezes uma pessoa juntou um recurso grande, conseguiu ter uma grande empresa, alguma coisa. Aí ele deixa aquilo de herança, né? Ele deixa de herança. E acha, eu faço tudo pelos meus filhos. Aí fica trabalhando e viajando, fica longe dos filhos, sendo que o que os filhos mais queriam, que o melhor presente que um pai pode dar pra gente é a presença. Não é o presente que ele traz porque sentimento de culpa ter ficado longe. Aí ele tá lá presente. E aí ele deixa, puxa, morreu, nunca doou nada para ninguém, nem colocou em nome de uma fundação que nem meu pai e minha mãe fez, minha mãe também, porque os dois estavam casados, decidiram junto, a doação é dos dois. E aí aquilo vira abundância, porque daí, às vezes, uma fortuna que pode herdar é o começo do fim daquele jovem. Sim, é justamente por isso que eu falei que ele arriscou. Mas ele não deu demais, então, né? Não, para nós o que ele deixou era 1% para cada um da empresa. Os 55% que ele tinha, do qual ele doa 47%, formando a Associação Tobias lá, que era 85% da parte dele, ele deixou um pouquinho para cada um de nós. E é mais do que suficiente, porque também, Chico, o meu pai, ele não mantinha a gente com o dinheiro fácil, porque daí eu também pude trabalhar, pude aprender, respeitar o outro para ser respeitado. Então ele teve a sabedoria para conquistar cada um de nós também. Claro, para dar valor, né? Isso não significava que uma irmã minha, por exemplo, também, ou eu também, em momentos, trabalhar no projeto social e doar mais de novo, e às vezes tá apertado, se endividar um pouco sempre de novo. Que fantástico, ainda bem que eu me endividei várias vezes, e saí, e trabalhei, e doei de trabalho social, que isso eu também puxei deles e fiz durante muitos anos, com jovens, desde a prisão até comunidades. Então, de novo, rico é quem doa muito. E vocês podem confiar que isso gera abundância. Eu sou testemunha disso. Tenho muita gratidão. Ainda bem que eles doaram muito, e eu vou doar muito, e dou muito, mas também eu guardo o que é suficiente para... Deixa eu dar uma paradinha ali, porque não quero ser surpreendido pela... Porque daí é um novo recomeço, né? Aí já começa a ficar meia hora, a gente tem aí de novo. Tiago, vamos falar então, já falamos da importância dos seus pais na sua vida, né? Eu acho que eu quero que você faça uma pergunta para mim. Porque eu já não sei mais o que perguntar para você. Porque no fim eu quero falar do Muda, que foi o que nos uniu, né? Isso. A primeira pergunta que me veio quando você pediu para mim fazer essa pergunta foi assim: o que mais te preocupa no mundo? Eu sei que é chato, tá? Mas o que mais te preocupa no mundo hoje em dia? A desigualdade. Hoje eu fui entrevistar um pessoal da comunidade. A comunidade, quando eu falo comunidade, parece que é um termo que está substituindo favela, né? São pessoas assim que vivem com muito pouco em lugares de condições sanitárias e assim, qualidade de vida
que eu considero difíceis, né? E isso me incomoda, isso me incomodou, e é uma coisa que está sendo pedida dentro de mim. Chico, teu lugar é ali, nesse momento da vida, para dar voz para essas pessoas. Então eu posso te falar disso hoje, né? Mas no passado era outra coisa, eu ficava pensando em como que eu vou ter dinheiro, né? Mas hoje não é mais uma preocupação, e ela vai se mudando ao longo da vida, então eu posso responder de hoje. O que me incomoda é essa desigualdade, que eu chego a pensar agora, filosofando em cima, isso é para ser assim mesmo? Eu chego a pensar que talvez exista o aprendizado de cada um. Se a gente escolhe, então a gente escolheu aquela experiência. Então, tá tudo certo. O que não quer dizer que se tá tudo certo, deixa do jeito que tá. Não. Eu tô sendo atraído por essas pessoas porque eu tô vendo beleza ali. Tô vendo beleza e tô me alimentando com o contato com eles. Isso me incomoda. Mas o que incomoda é o que impulsiona a gente também. Então é isso, que eu estou nesse ponto hoje. E é bem interessante que, em cima do que a gente acabou de falar agora, que ter demais também pode atrapalhar demais a pessoa, e aí ela vai ficar pobre, não de recurso, mas de se perder na vida. Então, assim, ninguém precisa de mais e ninguém precisa de menos. Porque é o mínimo, assim, que cada um deve... a diferença de classe social, ela é muito gritante. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Tiago, você nasceu aonde? Eu tenho vergonha de falar onde eu nasci. Mas por quê? Não devia ter, né? Eu enrolo. Mas falando a verdade também. Eu falo, a minha alma é das montanhas, Mineira, Serra Catarinense. Foi assim que tu respondeu quando eu perguntei. Lá na Bolívia. Minha alma é das montanhas, né? O meu coração, ele é nordestino. Ele é mais leve, brincalhão, amoroso e mais caloroso. Lá mais é quente, né? Sim, então, aberto, extrovertido. Isso, então o meu coração é mais nordestino, né? Agora, onde eu nasci, gente, para que vocês querem saber? Vocês acham que eu tenho vergonha porque a cidade é minúscula? Ou porque é uma cidade que, de tão grande que ela é, alguns têm que acordar. Nós morávamos em Parelheiros, extremo zona sul de São Paulo. Porque a partir dos 15 anos eu vou morar com minha mãe e com meu padrasto Daniel, né? E a gente morava no centro biográfico, Artemisa, lá na periferia e tal. E aí toda manhã o Daniel me levava para a escola, né? Então quando a gente passava no ponto de ônibus ali às 5 da manhã no Jardim dos Álamos, o ponto de ônibus já estava lotado. Sabe por quê, Chico? Porque às 3:30 da manhã, quando toca o despertador, quando toca o despertador, desperta a dor principalmente daquela mãe, por exemplo, que acabou de acordar esse horário, os filhos ainda dormindo, ela prepara uma coisinha na casa para deixar para eles, ela vai sair ali para estar lá no ponto de ônibus às 4:30, 5, para pegar o ônibus lotado, às vezes em pé, para tentar chegar às 7 horas no trabalho dela. Às vezes o companheiro dela, o pai daquelas crianças, trabalhou durante a noite, digamos, como um guarda noturno. Isso tudo, gente, ainda quando tem trabalho, tá? Trabalhou guarda noturno. Então, quando que essa família vai poder se encontrar? Além do que, durante o dia, aquelas crianças e o filho ou a filha mais velha que vão cuidar dos mais novos, porque eles vão passar o dia inteiro lá sozinhos naquele bairro, na escola, no que tem lá. Então, quando desperta a dor, aí essa pessoa vai acordar para levar tal. Enquanto que na mesma cidade, né, às 9 da manhã, uma pessoa pega um helicóptero para chegar no seu trabalho,
Antes disso, ele ainda tomou café, ele ainda foi numa academia ou fazer um esporte, ele chega às 9 horas. Eu não estou dizendo que isso não está tudo bem de um lado também. Ó, até rimou. Tudo bem de um lado também. Só que eu não sinto orgulho de ser de uma cidade que tanto cresceu, que faz acontecer coisas tão extremas. Então a gente vai para um lugar pequeno, uma cidade no campo, normalmente a vida é mais simples, todo mundo anda mais a pé de bicicleta, é menos desigual. Talvez por isso que eu me sentia muito mais. Mas você já tinha essa consciência quando você estava vivendo lá? Eu acho que essa consciência ela foi crescendo. Mais para frente. Mais lá em Parelheiros, lá com meus 16, 17 anos, eu jogava bola com o povo da roça, da comunidade. Da periferia ali, né? Porque ali era periferia ou era mais bem rural ainda? Não, era ainda o lugar onde se plantava muitos japoneses lá, suas hortas que forneciam alimento. Os alemães se instalaram lá e também Tinha não? áreas verdes e tudo, né? Mais na Lagoa da Guarapiranga, lá eram mais também alemães, né? Tal. Só que e eu peço desculpa, tá? A música que a gente ouvia no rádio indo para a escola, gente, me desculpa, eu não sei, tá? Eu vou falar uma coisa que eu não sei, mas é capaz que seja a mesma música e eu vou cantar para vocês. Que é uma música que era mais ou menos assim: vambora, vambora, tá na hora. Lá vai o paulista na sua, para o que der e vier. Não corre para São Paulo crescer. Vambora, tá na hora. Agora, gente, pensa bem. Correr, sendo que o trânsito está parado. Para São Paulo crescer, sendo que São Paulo já era, na época, grande demais. Uhum. E vamos embora que tá na hora. Então, assim, é um estresse de uma coisa que você fica agoniado ouvindo essa música. Para nós, tínhamos o privilégio de ainda estar num carro, então... E é capaz que a música ainda seja a mesma. É capaz. Eu sei aonde que toca isso. Eu sei a rádio que toca isso. Isso, a rádio que a gente toca, a gente sabe qual é. Né? Então, assim, enfim. Mas então, agora me incomodou uma coisa assim. Por que tu tem vergonha disso? Porque quando a pessoa da roça, né, que eu vou entrevistar, que foi da roça e que galgou posições e que estudou os filhos e tal, e conseguiu vir para a cidade, comprar uma casa própria, não gosta de falar desse passado, aí me incomoda, porque ela tem vergonha de onde ela veio, né? E aí, fazendo, né, o contrário, por que tu tem vergonha? Porque tu escolheste lá para vir para encarnar nesse corpo, ter essa experiência. É preciso ter essa vergonha ou faz parte do teu processo? O que é? Então, realmente, eu escolhi uma família, essa cultura, escolhi nascer lá. E ainda na minha infância foi muito bom, que era um bairro com ruas de terra, eu ia de bicicleta para a escola. Eu ainda ia para a escola Rudolf Stein, que tinha artes, trabalhos manuais, a gente fazia jardinagem, então minha vida era muito verde. Né? E as férias sempre na roça total. Mas me dava dor de cabeça também de entrar naquela cidade quando eu voltava para São Paulo, que ao chegar você via que era todo poluído e me dava dor de cabeça. Bom, dor de cabeça física, né? Física, Agora, por que eu tenho vergonha, né, Chico? Pois é, então, mas a gente não devia ter gratidão pelo que nos foi dado e pelo que vivemos. Eu tenho gratidão de ter vivido lá e começado a vida lá e talvez ter criado consciência de tudo que a gente falou. Dá para conviver a gratidão com a vergonha? Só que a gente tem liberdade também de mudar de nome. Se eu quiser mudar meu nome, falar agora... Tiaguas. Tiaguas, pronto. Eu tenho liberdade também de mudar de cidade. Até a árvore se muda de lugar. Hoje em dia, você planta ela num lugar e replanta no outro. Então, nós somos seres que podemos circular. Eu sou um ser que, quando o lugar começa a crescer muito, igual Florianópolis hoje em dia, eu já começo a sentir o drama que eu senti em São Paulo. E era agressivo para mim, Chico. Já era.
Quando quando eu voltei de Uberlândia, Minas, que era fantástico no interior, a gente conversava na rua. Aí quando eu voltava para São Paulo, de vez em quando, eu queria conversar com as pessoas, elas não queriam conversar. Aí já foi o primeiro choque de cidade pequena para cidade grande. Falei, não, Uberlândia as pessoas conversam na rua, se cumprimentam, eu acho gostoso isso. Me lembra aquela infância no sul de Minas. Agora eu chego em São Paulo, as pessoas, para atravessar na rua, às vezes o cara vai te buzinar, que você vai falar não sei o quê. Eu achei muito agressivo. Então, eu fiquei alguns anos lá, mas eu já estava muito sensível. E aí eu sentia muito agressivo aquela cidade grande. Então, assim, eu moro há 20 anos aqui e fiz tudo para não ir. Consegui em 20 anos ir no máximo 3 ou 4 vezes para São Paulo. Para passar 1 e 2 dias e sair e vazar. Sei lá, Chico, é uma boa pergunta sua. Não precisa responder agora, talvez. Vai ficar aí, né? Tiago, eu tô com saudade de você. Ótimo, vem me visitar ou vamos se encontrar num outro lugar. Mas São Paulo, cidade muito grande, para mim não é... Tá, mas a pergunta foi da vergonha. Não precisa responder. Eu acho que o principal, acho que a vergonha é dessa diferença de classe social. Isso me inconforma. Eu fico com vergonha. Entendi. Eu fico com vergonha do Brasil ser o 7º país com pior distribuição de renda do mundo. Os outros 6 países são todos da África. O pior distribuição é a África do Sul. O Brasil não precisava ser assim. Isso é medíocre, é egoísmo. É falta de mais Pedro Schmitts igual meu pai foi. Dá um exemplo, doa, ajuda os outros, faça a sua parte. Isso não é bom nem para você acumular riqueza. Escuta, eu penso assim, essa coisa da vergonha, da culpa, parece que ela drena energia que a gente deveria investir no nosso propósito. É por isso que eu estou perguntando, sabe? Porque toda vez que eu vejo uma mãe com culpa de não ter educado tão bem os filhos, ela tem que passar por uma terapia, e até para perceber isso, que ela não é a única responsável, né? Então eu sou um pouco preocupado com isso, ainda mais uma pessoa como você, assim. Eu não quero ver você com vergonha, eu quero ver você celebrando a vida, entendeu? Gente, eu celebro a vida demais. Tudo bem que eu fui uma pessoa que teve abundância, rica e tal, mas agora eu tô vendo essa coisa e eu quero fazer, eu estou fazendo alguma coisa. Esse negócio de abundância de vida é muito lindo que você falou agora, porque é o seguinte, eu sempre quando vai fazer entrevista biográfica de uma pessoa, que nem eu tinha falado já, a gente tenta lembrar de alguns momentos que foram difíceis, tá? Mas eu adoro perguntar que fase da vida, e aí vamos fazer para o Chico essa pergunta, tenta lembrar de momentos, ou pelo menos escolha um, que foi um momento de epifania para você. Que você estava tão feliz naquele momento, ou pelo grupo com quem estava junto, ou que estava fazendo, aquela fase, aquele momento foi tão fantástico, que é uma epifania de tão bom. Porque se a gente lembrar momentos de epifania, a gente vai para o futuro, relembrar que ingredientes que tinham lá, com que tipo de pessoas eu estava, como que era o ambiente, para fazer repetir para o futuro. Porque a gente tem que ir em direção à abundância, da epifania. Chico, tenta lembrar algum momento que você pode considerar como uma epifania na tua vida. É agora, é o que eu estou vivendo agora. Porque eu me entreguei para a vida, sabe? Faz 3 meses que eu estou longe de casa, eu saí para ficar 1 mês, e eu não acho que eu preciso voltar. Então, eu tô rendido ao que a vida tá me dando. É agora. Todos os outros me pareceram uma preparação para isso que eu tô vivendo agora, entendeu? Sim. É isso. Eu não consigo sair desse presente. Sim, aqui que fantástico. O Chico tá vivendo uma fase de epifania. Como ele descreveu no começo, ele conseguiu se livrar da casa que já estava enjoado. Isso, Aí hoje a casa dele é o mundo, a casa é onde eu tô. É a casa onde ele tá. Ele circula com o carro dele, na casa onde ele estiver, aqueles dias é o lugar dele físico, e tá levando o instrumento dele que é ele mesmo. E o mais, como que eu reconheço que está sendo bom? Porque eu ganho energia em continuar nessa postura diante da vida, entendeu? E todo o resto eu esqueço, porque eu estou inteiro aqui nessa coisa. E aí eu não tenho medo, né? É muito interessante, porque tem vezes as pessoas me convidam, eu nem sei quem é. E eu vou.
confiando naquela coisa. Eu gosto dessa coisa de confiar. Eu ainda não sei, eu não entendi na Bíblia ainda aquela frasezinha lá, maldito o homem que confia no outro, porque eu confio. Você entende o que é? Eu entendo totalmente, Chico, porque é o seguinte, se você confiar, aquela pessoa se torna confiável. Ah, é isso. É assim que eu percebo. Se você levar desconfiança, a pessoa vai se tornar desconfiável. Isso, é assim que eu entendo. Se você realmente confiar numa pessoa e tratar ele desse jeito, com tanta confiança, você desarma o mal, ele não vai conseguir com você, pelo menos. Então por que está escrito na Bíblia como outra coisa? O que eles quiseram dizer assim? Porque a Bíblia tem coisas fantásticas, tem algum sentido aquilo, né? Sim. Talvez a tradução que deturpou, o que foi, cara? E também depende, são várias versões da própria Bíblia, e depois também depende um pouco como a pessoa interpretou. Eu acho muito importante a gente olhar as coisas básicas do... Isso foi uma percepção na vida, Chico. Quando eu levava confiança, mesmo que depois, por acaso, com aquela pessoa você se decepcionou, eu prefiro ser chamado, o Tiago é um bobão, porque ele confiou demais naquela pessoa e ainda, sendo enganado por ela, ele ainda diz que ama ela. Pô, mas que bobão que ele é. Eu prefiro ser bobão. O meu pai, ele era um bobão. E eu prefiro ser bobão do que espertalhão. Sim, eu entendo isso. Porque ainda tá dando a chance para a pessoa na hora que... Sabe, porque se você for contra aquele negócio, vai desencadear a reação da violência. E você ainda está dando a chance. Aí eu acho que é aquela história da Bíblia, que aí eu entendo também. Se levar num lado, apresenta a outra. Eu acho que é isso. Eu entendo intuitivamente, assim, e ajo dessa maneira também. Agora eu fico imaginando você falou assim, então às vezes surge uma oportunidade, você vai entrevistar uma pessoa. Você fica com alguma expectativa ou você tenta ficar zerado para ver o que vai acontecer? Eu fico com frio na barriga. Eu falei, será que eu estou perdendo meu tempo? Talvez essa pessoa não tem nada a ver de eu entrevistar, né? Sim, passa tudo isso pela minha cabeça. Mas não teve vez que você foi com esse espírito e daí você se surpreendeu? Que foi maravilhoso, Acontece. Então que doido. E às vezes você tinha uma expectativa tão maravilhosa, não, aquilo vai ser fantástico. Tem tudo isso, acontece tudo isso. Ou seja, um preconceito. Eu tenho preconceito. Todos lógico, nós, né? Eu tenho uma mente que... Nós temos um preconceito. Temos. Agora você fala, puxa, eu vou entender espiritualmente depois por que eu recebi esse convite. Depois que vai encaixar na agenda. Lógico que às vezes dá tudo errado na agenda. E daí, bom, tudo bem, deve ter tido porque também. Os sinais, né? Não era pra ser e tal. Acontece isso, sim. Mas e é legal porque é justamente isso que eu gosto, do não saber. Como a gente combinou de fazer a entrevista, eu não sabia. Mas aí eu tinha uma expectativa, porque eu senti que esse cara aqui se permite um monte de coisas que as pessoas comuns não permitem. Então eu falei, bom, então pode acontecer coisa muito legal. Como está acontecendo, eu não sei para onde vai, mas já está gostoso, assim. Tem, né? A conversa flui, né? Quando eu percebo assim, quando eu conversei com uma pessoa, não percebi o tempo passar. Isso. Eu falei, gente do céu, ali existe uma lemniscata para mim. Foi, voltou. Foi, voltou. Joinha. E outra coisa, Chico, que eu percebo, foi, voltou, e numa crescente, cada um de nós aprendeu mais um pouquinho e tal. E o mais legal, que vai pra lá também. E vai pra lá. E ela é holográfica, essa lemniscata. Vamos tentar formar um coração. Como é que faria aqui agora para mesmo que seja aqueles coração meio bobinho assim, mas dá para fazer essas coisas, entendeu? Não, eu gosto agora desse coração. Isso. Coraçãozão pra vocês, gente. Para vocês se amarem. Se um ajudar o outro, se cada pessoa tiver uma pessoa ajudando a outra, o mundo está salvo. Pelo menos uma. Então, e o que é o contrário? Quando uma conversa fica muito picada, cortada. Não que o silêncio é saudável, não tem problema. Não, o silêncio sim, né? De gerar um momento de silêncio entre a gente, não é esse o ponto. Mas uma conversa que não flui, ou... Pra mim dá sono, baixa de energia, os pensamentos saem para outro lugar.
Passou 10, 15 minutos, a gente tem vontade hora. de sair correndo, fica apavorado. É isso. E isso é importante cada um saber, reconhecer que pessoas são irmãos de coração. Falei, puxa, passou horas, eu nem percebo eu tenho parte. Bom sinal, gente. Bom sinal para ser amigo, para namorar, para estar perto. Agora o contrário, não precisa. Ele vai ter a pessoa que vai conseguir conversar horas com ele. Deixa eu arrumar os meus. É isso. Escuta, deixa eu ver isso aqui como é que tá de tempo. Espero que não acabe a bateria, mas eu tenho mais do carro. Ô Thiago, eu gostaria de falar então agora de como que a gente se encontrou, né? Eu, seguindo minha intuição, como eu sempre faço, já estava quase de volta para São Paulo quando recebi um convite, né, do pessoal do Instituto Muda. E fiquei muito seduzido por esse convite. E ao chegar nesse local, né, que nós vamos botar as imagens aí, eu não entendi muito bem o que era aquilo, porque na verdade eu tenho dificuldade de entender uma coisa muito grande, que tem diversas atividades e tal, diversos projetos, né? Mas ainda hoje eu não sei exatamente o que fazem no Muda, mas eu sei que eu reconheci imediatamente que ali eu fui aceito do jeito que eu sou e me reconheci como minha família. Essa coisa que você falou, né, de, pô, o tempo não passa, quer dizer, você não mede o tempo, e ali eu tô, as conversas têm essa coisa gostosa de troca, né, e conheci você, bem mais fechado do que você era, né? Sim. Agora eu tô te vendo mais, sim, né? sim. E aí eu queria que você falasse o que é o Instituto Muda, porque eu acho que é uma coisa importante que está acontecendo. Eu vejo que é uma iniciativa muito legal e que tive críticas também, porque você chega lá e aquilo tá vazando água, aquilo não tá bom, a cozinha tá suja, não sei o quê. Aí eu falei, menos, Chico, né? Você está recebendo coisas muito lindas aqui. Fiquem ligados nessas coisas lindas que estão acontecendo, porque isso são meros detalhes, né? E consegui ficar lá. E eu queria que você falasse o que é o Muda, porque aí as pessoas vão procurar, mas a partir daquilo que você vai dizer agora, né? Quando essa terra espiritualmente veio parar na minha mão, que eu a consegui comprar, lá em 2002, antes de comprar eu tive uma visão de que um dia aquele lugar receberia muitas pessoas e que ele estaria ajudando a melhorar o mundo. Aí você vai falar assim, pô, de 2002 e nós já estamos em 2024, estamos falando de 22 anos. Então chega esse pessoal com esse impulso e querendo fazer algo nessa terra, e essa terra precisando. Então o restaurante já existia lá, porque já foi um restaurante. Alimentos vai precisar se fazer, porque a autonomia alimentar, eles precisam de um lugar para preparar os alimentos para as pessoas que se servirem ali, ou até produzir alimentos de frutas ou coisas que forem plantadas no sítio, para virar uma geleia, um produto que a pessoa pode comprar e levar para casa, ajudar na sustentabilidade, gerar oportunidade de trabalho para pessoas plantando sustentavelmente e tal. Então, depois a ideia que eles vieram, que era ter uma capacidade de hospedagem, e as yurts sendo preparadas, aí com um vestiário que está quase pronto, mas que essas coisas precisam terminar, sim. Mas a direção é boa. O esporte de aventura que lá tinha, a tirolesa, por exemplo, Chico... Tá lá, né? Ela está lá, ela vai precisar ser remodelada pela legislação atual, só que uma coisa era muito clara para mim, eu não quero conduzir tirolesa, eu vou terceirizar isso para um especialista em esporte de aventura. Era isso que eu ia trazer, vocês estão em busca de parceiros para terceirizar essa coisa do, eu não sei como, turismo de aventura, né, que chama isso, não sei. Isso. A hospedagem e o restaurante. Esses três. Exatamente, procura-se pessoas que tenham a iniciativa
e queiram se identifique de alguma maneira com o propósito de vocês, né? Com algumas dessas 3 principais coisas. Mas também que se alinhe com aquilo que vocês acreditam, né? E eu vou falar vamos relembrar o que são essas linhas, né? Então, por exemplo, o esporte de aventura, seja reabrir trilhas na floresta, levar pessoas para caminhada na floresta, quem sabe até uma dormida lá dentro da floresta, tem lugares lindos, se você dormir lá, você vai ficar muito zen e vai ficar tranquilo e mais feliz com você mesmo. Faz bem para a vida. Aí tem caverna para visitar. Pois né? Não conhecia essa caverna que falaram. A trilha tem que ser reaberta, né? Mas vai ser, né? Aí você, por exemplo, o esporte de aventura. Em Florianópolis, aqui na região, de você poder meio quilômetro voar pelo ar, numa tirolesa, né? Tendo a montanha e o mar como vista, né? Nossa, a montanha e o mar. E você vai fazer uma trilhazinha, vai se movimentar, que a gente diz assim que é o elemento terra, você vai caminhar na terra. Aí você vai passar pelo riozinho, vai passar pelo elemento água. Aí você vai subir numa parte mais íngreme e vai no fogo, porque você vai suar e vai sentir calor. Vai perder um pouquinho de pancita e tá tudo bem, que bom. E aí você vai, com segurança, ser colocado com uma cadeirinha numa tirolesa, e esse passo de você dar o passo para depois se soltar e descer lá embaixo, parece simples. Mas é um passo que você mesmo tem que dar. Às vezes tinha gente, Chico, que falava assim, na hora do vamos ver eu vou ficar com um pouco de medo, você me dá um empurrãozinho. Isso a gente não faz. A gente dá um empurrãozinho na parte interior da pessoa. Tenha coragem, aproveita, ninguém está nem olhando, vai, tchum, e a pessoa dá o passo e voa durante meio quilômetro. Para descer pela lei da gravidade, lá não tem motor, não gasta gasolina, só vai ter o barulho da pessoa descendo no cabo e um grito de frio na barriga ou de alegria e arroz e tudo deixa lá embaixo. Então procura-se parceiros ou que tenha especialidade, conhecimento e experiência em esporte de aventura para assumir e readaptar a legislação atual essa tirolesa, por exemplo. Tem parede de escalada que dá para criar, que tem paredes, as trilhas, dá para inventar várias coisas bacanas. Isso a gente do Muda, nós queremos achar o especialista que vai arrendar e usar isso economicamente, explorar economicamente. Daí a outra coisa... Peraí que eu quero ver que estou achando que está acabando. Não, ainda tem bastante. Aí a outra ideia que é terceirizar são as yurts, que já tem em torno de 9, que estão sendo terminadas, mas precisam ser terminadas. O yurt a gente vai botar a imagem aí para vocês verem o que é. As yurts, né, que a gente chama de uma hospedagem que pode se chamar de glamping. Camping existe com o camping com glamour. Por que não deixa de ser um camping? Porque você dorme dentro da yurt, ela aguenta o vento e faz barulho quando a chuva barulho se a chuva cair, a parede mexe. A parede mexe, mas você está numa cama, num bom colchão, né? Mas igual você vai sair da yurt, vai pro vestiário fazer a tua necessidade, xixizinho, tomar banho e tudo mais. Então é um glamour, um camping com glamour, mas... Tem energia elétrica ali dentro, tem luz. Tem luz, ponto de carregamento, é chique o negócio. Chique, né? Agora, então, isso também é uma ideia de alguém que assuma essa parte de cuidar da logística das hospedagens, sejam agendamentos para eventos que quiserem vir, ou para iniciativas, eventos do próprio Instituto Muda, ou às vezes pelo próprio Airbnb. Sim. Hospedagem na época do verão, vem 1, 2 famílias, querem passar alguns dias porque a vista é maravilhosa, a água da cachoeira. É maravilhosa a água. Você vai tomar banho naquele vestiário com água de verdade. Água de verdade, aquecido por um fogão a gás. E vai tomar um banho gostoso. Né? Lá é silencioso, porque você nem vê os carros, não ouve. Vê aquela vista do mar. E quando a gente tem uma vista sobre o mar, é uma paisagem sempre imutável. Porque se a nuvem estiver passando por cima, o sol está iluminando, ou o vento, a paisagem sempre está mudando. A maré sobe e desce. A paisagem sempre é mutável, né?
E aí a ideia é de achar parceiros que assumam essa parte também. E aí a terceira é a questão do próprio restaurante, né? Vai se plantar alimentos, né? Sim, vai plantar árvores frutíferas, vai ter hortas e tudo, mas o restaurante, o Instituto Muda, nós queremos pessoas que façam a comida mais sustentável, então uma comida saudável e sem a carne vermelha, mas também não ter peixe. Então você se alimentar mais da comida vegana. Então, lacto-ovo vegetariano ou não? Isso ou é uma boa pergunta. Ah, então está no ar, né? Mas o que é certo, não vai ter carne de nenhum animal. Ah, não. Não. Isso não, tá. Isso não. A ideia, eu falo assim, eu ainda como carne, tá? Mas eu acho as pessoas que conseguem viver assim, eu admiro. Eu acho que elas estão mais à frente do que eu. Eu gostaria de estar conseguindo fazer isso já também. E tive uma mãe que chegou aos 92 anos, nunca conseguiu comer carne na vida, porque ela não conseguiu mesmo. E era forte e ainda escreveu até os últimos dias. Então, gente, carne não precisa. Carne que dá longevidade e saúde. E se ajudar a deixar as florestas em pés, em vez de a gente cortar para plantar milho, sorgo ou soja, para alimentar o gado num cativeiro lá, que é o confinamento, o confinado, né? Ou num pasto livre, mas para, enfim, é bonito isso, eu acho. E, gente, a comida que eles fazem lá, quando as pessoas têm alguém do Muda que faz, ou quem vier assumir lá para fazer a comida, gente, a comida é super colorida, você vai se alimentar, não vai sentir falta nenhuma e vai estar super bem. E se ainda estiver participando de um evento de alguns 2, 3 dias, onde vai refletir sobre a vida, até ajuda a pessoa a ficar mais espiritualizada. Sim, né? Com certeza. Bom, foi dado o recado, gente. Isso, entra em contato com o Instituto Muda, que está à procura de parceiros para essas atividades. Nós vamos botar ali na descrição do vídeo esse caminho que vocês podem, se interessou, né, entrar em contato. Isso. E assim, porque o Muda não tem só esse parque Muda, né? Tem todas as outras iniciativas, né, que já estão acontecendo, que é essas parcerias com os assentados, com os quilombolas, com as tribos indígenas e com as populações vulneráveis na cidade. É isso, né? Isso, exatamente. Eles estão atuando no Brasil afora, escrevendo projetos e depois executando. Então, a ação deles não é só o Parque Muda. Mas você está mais ligado ao Parque Muda. Eu estou mais ligado ao Parque Muda. Sim. É isso. Tá bom. Eu não sei, eu acho que a gente conversou bastante. A não ser que você tenha mais perguntas, eu acho que a gente fechou uma conversa aí, um começo, meio e fim. Mas pode continuar também, não sei. No dia que eu te conheci, ou no dia seguinte, eu não sei, você cantou uma música maravilhosa que eu pedi que você decorasse a letra inteira como lição de casa. Decorou? Não. Eu não fiz a lição de casa, tá? Bom, mas então você vai cantar o que você sabe, o pedaço que você sabe, e depois você explica por quê, né? Eu topo, Chico, porque é o seguinte, uma música, cantar é muito bom. E se a gente tem uma música que marcou a vida da gente, como essa música que eu cantei, eu vou tentar relembrar trechos dela. Mas é que o pedacinho que você cantou já é suficiente. Isso, ele revela muita coisa. Então, primeiro eu vou cantar e depois, às vezes, eu não preciso falar mais nada, né? Talvez não. A única coisa que essa música do Gonzaguinha é que ela nos dá uma dica muito bonita e um puxão de orelha um pouco para o ser humano, que se acha mais do que os seres da natureza. Mas eu estou falando antes. Não é para falar nada. Então cante, Thiago, se vira. É bem isso mesmo. Peraí, cara. Já vai estragar a surpresa. Tá bom. Nós não somos bichos, nós não somos animais, nós não somos bichos, nós não somos animais, somos humanos. Nós não somos feras selvagens,
Nós não somos bichos, nós não somos animais, somos piores, somos humanos, temos pensamento, temos raciocínio, matamos, desmatamos. Essa letra ela tem sequência, gente, mas é isso. É. Já está resumido aqui nesse pedacinho. Fim. The end. The end. E fantástico, tá bom demais, gente. Tá bom. Valeu demais. Bom tamanho, né? Bom tamanho. Aí. Obrigado. Muito bom. Agradecido. Yahoo. Irmanito do planeta Terra. Grato pelo encontro. Yahoo, graças. Um beijo pra vocês. Vamos tentar fazer aquele coração de novo lá. Ó, vamos tentar fazer, tá? Coraçãozão pra vocês. Ah, o sagui tá tudo ali ainda. Ainda estão aí. Será que eles estão esperando ainda a banana? Sei lá. Acho que não, senão eles estariam gritando, né? Ali deve ser um ponto de encontro deles. Ou eles estão pegando um pouco da minha composteira, alguma coisa. Talvez, Ou eles têm paciência e sabem que uma hora vai chegar, porque eles conhecem o teu coração. Eles conhecem meu coração. Não é? E eu conheço a tua voz, mas a tua voz eles não conhecem, por isso eles estão mais longe. Ah, eles teriam vindo mais próximo? Não sei. Hoje eles estão ali. Mas às vezes, se eu pegar uma banana, é capaz que um venha. Até aqui. Quer pegar? E provavelmente se vier é aquele lá. Aham. Eu posso pegar, a gente pode tentar. Vamos tentar? Vamos. Vamos lá. Que bom que hoje tem banana em casa. A câmera tá ligada. Se não tivesse na tua casa, tem no meu carro. Não, mas hoje tem aqui. Ó, e talvez eles estão percebendo que eu vou buscar a banana. Gente, eles não descem no chão pra pegar? Que estranho. Eles não querem comida, é outra coisa.